Componentes em Lumos Portal permite você controlar a instalação, atualização e até remoção de funcionalidades do seu portal. Um exemplo de um componente pode ser usado junto com o serviço para, por exemplo, criar uma tabela que está utilizada para aquele serviço, ou remover a tabela quando você retirar aquele serviço, e finalmente quando você faz mudanças naquele serviço, você pode até atualizar colunas da tabela. Vamos ver um exemplo de um componente do serviço de meus clientes que nós criamos numa vídeo anterior. Aqui eu tenho o Luma Sample Clientes, o módulo que tinha aquele único serviço chamado Meus Clientes dentro do módulo. Esse serviço Meus Clientes, quando ele foi criado no Wizard, o Wizard automaticamente criou alguns arquivos que vai representar o componente relacionado desse serviço. Para começar, ele tem o arquivo component definition.xml, que é nada mais do que dar uma versão, um XML, que tem a versão do componente e o nome desse componente. Simplesmente com esse arquivo, quando você instala esse módulo, Lumos Portal vai procurar todos os componentes e registrar os componentes na lista de componentes. Por exemplo, se eu volto para Lumos Portal, eu vou para a minha área de configurações e clicar dentro de Deployment e Performance Tuning, na área Componentes, eu vejo aquele componente que nós criamos. Ele tem a versão dele aparecendo aqui. Mas agora, o componente é interessante junto com alguns artefatos. Por exemplo, se eu volto para o meu serviço, ele criou esse diretório chamado Component Files Setup. Dentro desse Component Files Setup diretório, ele criou alguns arquivos para mim automaticamente pelo Wizard. Um deles é o Install Script. Esse script vai ser executado quando você instala o componente a primeira vez. Por exemplo, vamos abrindo esse arquivo e eu vejo, ele simplesmente fala, quando você instala o componente, executa esse database definition.xml. Abrindo esse database definition.xml, você vê, ele basicamente descreve a tabela que precisa ser construído para esse componente. Por exemplo, ele tem um campo que é o ID, um título, introdução, detalhes e logo, e também diz qual é a chave primária para ser criada nessa tabela. Simplesmente com esses dois arquivos, quando você instala o componente a primeira vez, Lumos vai executar o component install e vai criar aquela tabela no destino, no Lumos Portal no destino. Uma vez foi criado, você pode precisar atualizar o componente. Por exemplo, pode ser seu serviço. Vamos pegar nosso serviço que tem esses arquivos aqui e vamos criar um novo campo. Por exemplo, eu vou criar um campo chamado Field ID, vai ser o nível do cliente e dar um nome dele. Dizer o data type, o tipo de dados vai ser um integer. Então, é basicamente dando um nível 1, 2, 3, 4 para esse cliente. Agora, se eu mudo só no DOI Definition, isso não vai funcionar porque eu preciso, quando eu deployar esse serviço, aquele novo campo de nível seja atualizado no banco de dados. Aí eu faço isso através dos componentes associados a esse serviço. Voltando para meu Component Files, eu tenho um Component Install, Uninstall e o Upgrade Script. Então, o padrão, ele tem um Upgrade Script, é simplesmente uma mensagem. O que eu vou fazer aqui é criar um novo Upgrade Script, que vai simplesmente ser um Alter Table que vai atualizar aquela tabela. Tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer um Run SQL, Step 2, e que ele vai ter qual vai ser SQL vai ser alter table
O nome da tabela é meus clientes. Add column. O nome da coluna nós definimos era nível. Integer. Nulo. Emitir o valor nulo. E vou salvar isso. Agora, se eu volto para o portal e simplesmente atualiza o módulo que contém essa componente, Lumos Portal vai detectar se o componente mudou, que tem um novo step para executar, e ele vai atualizar aquela tabela, incluindo uma coluna. Vamos fazer isso. Vamos voltar. Nós podemos até, além disso, volta para Component Definition, botar versão 1 aqui. Vou salvar. Vamos voltar para nosso portal, ir para a área de módulos e simplesmente atualizar esse módulo. Uma vez eu atualizo ele, o Lumos Portal vai detectar que aquele componente mudou e executar aquele update table. Vou apertar atualizar. E com isso, o Lumos já criou uma nova tabela, nova coluna na tabela para mim. Vamos ver isso. Se eu volto para meu portal, eu posso abrir um database visualizador. Eu simplesmente vou abrir meus clientes. E eu vejo aquele coluna nível já pronto, criado automaticamente para mim. Agora, simplesmente criando a coluna no update vai ser bom para pessoas que já criaram o serviço a primeira vez e depois for do upgrade. Mas se alguém nesse momento pegar o Lumos Portal, essa solução, esse módulo e deployar ele em produção, ele só vai executar install script. Install script não vai executar essa upgrade script. Então, o que você precisa fazer é também mudar o database definition para representar essa nova coluna. Field, name, nível, type, igual um integer. E pronto. Agora, durante uma instalação nova, ele vai criar essa coluna. E também, durante o upgrade de uma versão anterior, ele vai executar essa script para mim. Finalmente, se eu tiro esse módulo, ou esse componente desse módulo, o Lumos Portal vai executar esse uninstall script, que nesse caso aqui simplesmente vai dropar aqui em tabela. Então, com isso, você consegue ver como o Lumos Portal permite você facilmente controlar os arquivos e as tabelas que ajudar você a fazer a instalação, atualização e até remoção dos serviços ou outras funcionalidades do seu portal.